Salmo 1, ou Salmo 1, de 1 a 3, vou fazer uma leitura sucinta. Bem-aventurado é aquele cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3:16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia é uma coleção de livros, né? Da forma como ele é encadernado, que é o termo técnico que a gente usa, muitas pessoas que não conhecem, não estudam, podem até pensar que é um único livro. E, de fato, em alguns momentos é identificado como um único livro, né? E não deixa de ser também tecnicamente um único livro. Por exemplo, nos Estados Unidos teve uma campanha de evangelização muito famosa com a juventude, que eles não colocavam a Bíblia, mas colocavam o livro. Não era um livro, era o livro, né? Dando ênfase ao fato de que era o livro mais importante da humanidade, e aí para poder ter acesso à juventude, por causa daquela questão, às vezes, do preconceito, da incompreensão, de achar que era uma coisa arcaica, era uma versão, uma linguagem mais acessível, né? Então, de fato, é um livro composto de 66 livros, né? E que esses 66 livros, eles são uma continuidade. Eu sempre tenho muita dificuldade de algumas caracterizações que a gente faz da Bíblia. Por exemplo, Velho Testamento e Novo Testamento. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de velho. Não sei se é porque eu estou ficando mais velho, talvez seja isso, apesar de não parecer, mas a coisa do Velho Testamento, da ideia de que aquilo ali está para trás, né? E há profundas questões teológicas em relação a isso. Profundos debates, né? Algumas denominações, elas inclusive exercem toda o seu exercício, divulgam, proclamam o seu exercício teológico basicamente em cima do Antigo Testamento, né? Com muitos ritos, com muitos símbolos, né? Com muitas leis, com muita história, sem levar em conta o que tem no Novo Testamento. É claro que isso é uma nomenclatura, né, que surgiu ao longo dos tempos em momentos convenientes para a igreja. E é claro que, vocês imaginem, se a gente tivesse que vir para a igreja com 66 livros, e os católicos teriam que vir com 73 livros, né? Então, seria um pouco complicado. Vão sair de casa com... Você tem que botar a capa em todos eles, etc. Então, foi feito de uma forma condensada. Assim como a questão da capitulação, né, ou dos capítulos do livro e dos versículos do livro. Século XIII começa, né, a questão de colocar capítulo nos livros, né, e os versículos vêm depois, né? Então, isso tudo para quê? Para facilitar a nossa busca, o nosso estudo. Então, é uma questão meramente prática. Imagina você, se você tivesse que procurar uma determinada história, vamos pensar num livro grande aqui, 50 capítulos de Gênesis, a história de José, quer dizer, você teria que procurar um pouco mais. As pessoas, inclusive hoje, muitos, para terem estudo facilitado,
tem aquela Bíblia com o índice, né, para poder já saber aonde vai colocar, né, que é mais uma invenção da modernidade, né, que para quem não tem lá o hábito de exercitar a sua leitura bíblica durante a semana, você vai lá, Daniel, opa, tá aqui, Dan, tá lá e abre, né? Então, tudo isso é resultado de uma proposta de ter um livro que é o livro que rege aquilo que nós acreditamos, é a constituição daquilo que nós acreditamos. Então, nós acreditamos que toda a doutrina, de que toda a teologia tem que sair a partir desse livro especial, que é a revelação. Então, outra questão é a palavra testamento, que dá muitas vezes um pouco de incompreensão que talvez a palavra aliança pudesse trazer com mais clareza para o nosso vocabulário, né? Mas é uma tradição também que vem de longa data, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, mas é Antiga Aliança, Nova Aliança. Mas elas não são excludentes, elas são complementares. Essa é uma outra questão. Semana eu estava assistindo uma entrevista de um pastor, num desses podcasts aí, não religiosos, e o entrevistador toda hora dizia, porque as igrejas têm que esquecer o Antigo Testamento, porque igreja é Novo Testamento. E, lamentavelmente, o pastor concordava, ou pelo menos não questionava. Eu fiquei meio chocado. E será que ele agora vai bater? Mas aí você sabe como é que é. Para você ser educado, para você manter 1h30 de entrevista, você começa a questionar certa coisa. Mas há muito essa concepção popular, né, de que o Antigo Testamento é coisa velha, é aquilo que não serve mais, que a gente está numa nova fase, nós estamos num mundo melhor. Claro, isso também é resultado de todo o momento tecnológico, né, que a gente vive, em que tudo é muito novo, todo o tempo as coisas são novas, cada hora se inventa uma coisa mais nova, né? Então, pessoas pensam que também é assim com o cristianismo. O cristianismo vive de uma coisa chamada tradição, que é extremamente importante. Nós estamos aqui passando para vocês o que recebemos de alguém, né? Ainda hoje, eu, Ângelo e todos os outros aqui que ensinam, somos ensinados por outros, né? É um curso em formação, é uma vida em formação. Você não sai formado para dizer, olha, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei tudo. Porque você tem frequentemente uma chamada à reavaliação de valores, rememoração de coisas, né? Lembranças, né? Então, assim, muita gente pensa que quando você, depois de certo tempo de igreja, você já está basicamente um doutor e já sabe tudo. Não, a gente o tempo todo está sentando, ouvindo, aprendendo, discutindo, e essa é uma das belezas, né? Também aqui não é professor alguém que sabe mais do que o outro. Tem gente que está aqui que sabe muito mais do que eu desse assunto, né? E isso acontece com frequência em várias classes. Também ninguém está aqui porque tem título, porque uma das coisas fascinantes que eu acho na igreja evangélica é isso. Você pode ter uma pessoa que não tem 3º grau e ela vai ser a melhor professora da escola dominical que você teve na sua vida. E você pode ter alguém que tem um doutorado e não um bom professor de escola bíblica dominical. Porque aqui a proposta é exatamente outra. Então, o que nós entendemos como Bíblia, na verdade, é a junção de 2 alianças, de 2 pactos, de 2 testamentos, daquilo que Deus revelou para a humanidade. E revelou de forma que fosse completa no sentido daquilo que nós podemos compreender, entender e experimentar e vivenciar. Por isso é muito estranho quando alguém fica fazendo elucubrações, invenções, inventividades, criatividades sobre doutrinas e teologias bíblicas. O que está na palavra de Deus é aquilo que deve estar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem erro, pode ter erro de revisão, pode ter erro de revisão ortográfica, pode ter um momento em que uma palavra, ao longo dos anos, vai ser substituída porque houve um avanço arqueológico
E aquela palavra teve uma melhor compreensão mais recente nos estudos de linguística bíblica. Mas nós acreditamos que não há erro nessa palavra de Deus, porque ela vem de Deus, ela é inerrante. Por quê? Porque ela foi preservada para que chegasse até nós. Então, no Antigo Testamento, há o registro do pacto que foi feito entre Deus e o seu povo de Israel. Descendentes de Abraão, pacto esse selado por meio da lei de Moisés. Já o Novo Testamento registra o novo pacto feito entre Deus e seu povo por meio de Cristo, reforçando mais uma vez que antigo e novo são complementares. Assim como nossa existência familiar e social, ela também é complementar. Quem chega, quem é mais novo numa família, vai certamente aprender com os que são mais velhos. E essa complementaridade é que enriquece. Da mesma forma, mal comparando, até uma comparação insuficiente, é o que acontece com o Antigo e o Novo Testamento. Porque é o livro que registra a revelação especial de Deus. Você pode ver a revelação de Deus na natureza, você vai compreender determinadas coisas, mas a revelação especial de Deus é a Bíblia. E ela faz parte do plano divino de sua revelação, executado meticulosamente ao longo da história, por milhares e milhares de anos. Ela é o registro eterno desse plano. Então, quem leu um pouco de história do cristianismo deve saber que, por muitas vezes, esse livro, aliás, você pode também, não só a história do cristianismo, mas a própria história geral, você vai saber que em alguns países, em alguns momentos, esse livro foi extremamente ameaçado, ele foi proibido, não faz muito tempo, né? Em alguns países ainda é proibido. Pasmem vocês, o maior produtor de Bíblias do mundo é a China. Oficialmente, ainda é proibido. Ou melhor, na prática ainda é proibido. Eu não sei se oficialmente ainda é, mas na prática ainda é proibido. Então, mas é o país que tem as gráficas que mais imprimem Bíblia do mundo, né? O Brasil é um dos países que mais imprime Bíblia do mundo também, junto com a Coreia do Sul. Mas a China é o país que mais imprime Bíblias no mundo, em os mais variados idiomas. E aí você tem alguns conceitos que nós precisamos ter em mente para não confundirmos, né? É comum alguns desses termos serem confundidos quando alguém está pregando, quando alguém está ensinando, né? O primeiro deles é a palavra inspiração. Essa é uma palavra que usada no cotidiano, né? O cara fala, pô, esse cara deu uma aula ótima, ele estava inspirado hoje. Ou esse cara foi inspirado por Deus para falar dessa maneira. No caso, nós entendemos que a inspiração é um termo que é usado diretamente no que diz respeito à Escritura. Por isso, 2 Timóteo 3,16, nós lemos que toda a Escritura é inspirada, que é uma tradução do sopro de Deus, né? E aí é bacana entender que esse livro, ele tem algo especial, porque ele vem através de um sopro de Deus para a humanidade. E aí, eu queria destacar a questão mais transcendental, transcendente da Bíblia, né? Porque ela é fascinante por vários motivos, e eu vou falar algumas coisas que possivelmente alguns de vocês já tiveram essa experiência. É comum você ler um versículo bíblico um dia e aquilo te tocar de uma maneira. Anos depois você vai ler e você é tocado de outra maneira. São vários os casos e testemunhos que nós temos de pessoas que, lendo a Bíblia sozinhos, tiveram uma percepção do seu pecado, da sua vida, a necessidade do arrependimento,
sem precisar qualquer pessoa pregar e falar. Isso acontece demais, há variados testemunhos sobre isso. Porque, de fato, é uma revelação especial, preservada por Deus ao longo da história. E nós, brasileiros, temos um privilégio enorme de termos, com todas as traduções que nós temos, nós somos possivelmente o segundo país que tem mais tradução da Bíblia no mundo, só perdendo para os Estados Unidos da América. Nós temos em variados formatos, com variados recursos, né? Variadas possibilidades de leitura. Alguns excessos são cometidos, né? Inclusive, de você ter pessoas que acham, eu já vi gente dizendo, nossa, essa Bíblia é tão bonita que eu não vou nem usar, vou guardar porque essa capa é linda. Perde o sentido, né? Então, assim, é muito comum, acho que algumas vezes a gente cruza certos limites e que torna ela um produto pura e simplesmente e não apenas tudo aquilo que ela simboliza. Fato é que ao longo da história, mesmo quando ela era só um livro de capa preta, ela seguramente foi o livro que mais mexeu com a história da humanidade. Inquestionavelmente. Né? Infelizmente, alguns usam com perspectivas erradas, né? Usam como ferramentas erradas, mas eu garanto a você que ela fez muito mais bem, insuperavelmente, em relação ao que alguns usaram ela mal e ela fez mal. Tá? Então, a inspiração aconteceu e a gente precisa entender que algumas vezes certos termos são difíceis de explicar. Mas quando você fala a forma como houve a inspiração, ela foi, a gente fala do sopro, e é meio difícil entender isso, mas quer dizer seguramente a condução que Deus deu para aqueles que escreveram, né? Vamos aqui também voltar a uma questão um pouco forte na nossa cultura brasileira, que é a psicografia, né? Entendam que aqui, na palavra de Deus, não teve a psicografia que alguns estão acostumados a ver aí em filmes, em algumas sessões espíritas e tudo mais, né? Foi um processo muito mais, como a palavrinha da moda agora, orgânico, do que essa coisa de que o cara entra em transe e vai escrever aquilo que foi mandado por Deus ou por qualquer outro, né? Não é essa forma que a gente entende que é a forma como a revelação foi feita. É uma criação divina, isso aqui é muito bacana. Gostei do cara que escreveu isso aqui, escreveu bem. É uma criação divina e ao mesmo tempo uma produção humana. Né? No tópico seguinte, né, a natureza, né? Deus inspirou, iluminou, e aí nós vamos entender que esse conceito de iluminação também é um conceito bastante interessante, né, porque é exatamente acender a luz para que haja compreensão. Né? E Deus inspirou e iluminou de tal forma que o conteúdo, contendo a ação do pecado, que também há uma outra teoria que corre por aí nos comentaristas bíblicos populares, porque agora também tem uma outra coisa interessante. Qualquer blogueiro desses aí, influencer, que vai falar de Bíblia, fala com uma autoridade impressionante. Eu fico vendo como alguns têm assim uma autoridade para... Eu sei que se leva anos, anos e anos para poder você dizer, olha, é por aqui. Isso não estou falando apenas desses influencers, blogueiros evangélicos, não. Nem católicos, não cristãos. Estou falando do cristão de memória, sabe? Papai era, mamãe era, eu sou católico nominal, eu sou evangélico nominal, minha mãe era pentecostal, então eu sou pentecostal meio nominal. E aí a pessoa fala coisas como se soubesse o que está falando. Né? E uma das coisas que dizem é o seguinte, não, a Bíblia tem erro, porque foram homens que escreveram. Isso não é de Deus. Não, nós não acreditamos dessa maneira. Né?
O nosso papel aqui é dizer o que nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus cuidou de cada etapa e preservou o pecado que havia na vida desses homens para poder manter a sua revelação conforme Ele queria, sem erros. Tá? E guiou na escolha das palavras certas para expressar a revelação que estava sendo dada, vista, vivida ou sonhada. Deus preservou-lhe suas próprias características pessoais também. Volto a dizer, não era um transe, era uma inspiração, o que é bem diferente. E a extensão dessa inspiração, até onde ela foi? Ela se estendeu ao pensamento e às palavras do autor. Então Deus preservou tanto um quanto o outro, pois o pensamento toma forma em palavras. Por isso, só recapitulando, Jeremias 1:9, Ezequiel 3, 4 e 10 e 11, 1 Coríntios 2:13. Também o testemunho dos autores. E aí eu queria que a gente tivesse atento, porque a gente vai ler alguns textos, principalmente quando Jesus fala das Escrituras. Porque é um outro comentário popularesco que rola por aí. Né? Você é o quê? Eu sou cristão. Mas que tipo de cristão que você é? Não, eu sou um cristão igual Jesus. Eu não sou cristão igual Paulo, que era muito legalista. Não sou cristão igual Davi, que era pecador demais, mulherengo. Eu não sou cristão igual fulano, eu sou cristão igual Jesus. Isso não é novo, né? Porque Paulo já comentava em uma das suas cartas que um dizia que era de Paulo, outro era de Apolo, outro era... Porque sempre houve essa tentativa de dividir o grupo, né? Então, os próprios autores sagrados dizem que foi Deus o autor das Sagradas Escrituras. Vamos ler alguns versículos. Êxodo 17:14, se alguém puder ler em voz alta. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória do livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalecidos da face da terra. Vejam vocês que já é Deus dando a ordem para Moisés, que vocês sabem, é reconhecido pela teologia ortodoxa nossa, como o autor do Pentateuco. Isaías 34:16. Procurem o livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma estará sem o seu par. Porque a boca do Senhor o ordenou, o seu espírito mesmo as ajudará. Então já havia esse conceito daquilo que era o livro do Senhor, né? Não é uma invenção moderna de sistematização da religião apenas. Já havia a proposta de você manter registrado algo que ia ser passado adiante para Josué, que por sua vez ia passar para outro, que ia passar para outro. E é por isso que nós recebemos há tantos anos a passagem desse bastão, né? E passamos adiante porque outros passaram para nós, e certamente alguns que estão aqui vão passar adiante, se já não estão passando adiante, né? Bom, agora Jesus reconhece as Escrituras não apenas como escritos humanos, mas como palavra divina, ao contrário do que muita gente diz. Mateus 15:4. Alguém pode ler, por favor? Também... Vai. Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem observa o seu pai e a sua mãe, Não é, lê. será punido de morte. Tá, bom, veja bem, se ele disse que Deus disse é porque estava no Pentateuco, estava no livro que se estudava na época, acaba sendo por isso. João 17:17 e João 10:35. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Mais uma vez Jesus mostrando isso com clareza.
que havia uma palavra de Deus que deveria ser respeitada, né? Não era apenas uma... Vocês devem saber que muitos sistemas religiosos têm uma tradição oral muito forte, né? Nós não somos o povo da tradição oral. Essencialmente, nós somos um povo de tradição escrita, né? E influenciamos o Ocidente todo por causa disso também. Preciso entrar em detalhes sobre universidades, sobre ciência, etc., tudo aquilo que o cristianismo criou um ambiente para que acontecesse. João 10, 35. Sabemos que as Escrituras sagradas sempre dizem a verdade. Sabemos que é de fato Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua versão. Vejam vocês que já viu o conceito de escrituras sagradas, né? Ainda não era uma coletânea, como a gente vê, que as pessoas tinham acesso a uma coletânea como a de hoje, mas, em geral, nas sinagogas, você tinha os livros, ali, ainda que individualizados nesse período, mais tarde viraram os códices, e aí foram sendo colocados juntos, ainda que você não tivesse o sistema de reprodução gráfica que temos já há 500 anos, você já tinha o conceito de escritura sagrada e o conceito de que havia livros que eram a palavra de Deus, vindo de Jesus. Eu queria abrir para duas perguntinhas, se alguém quiser fazer. Aí, duas perguntas difíceis para o Ângelo responder. Ninguém tem pergunta? Tá tranquilo assim? Beleza. Ângelo, quer falar alguma coisa? Só queria clarificar mais, fortalecer aqui na mente, aquela definição teológica das palavras revelação, inspiração e iluminação. Que é o meu próximo tópico. Você vai adiantar? Então, ele vai falar já. Obrigado. Pode fazer. O livro de Isaías, ele não é livro na sinagoga, não é. Você diz não é hoje ou não era? Não era. Não. No tempo de Jesus era, porque ele faz a leitura do 61. Olha, eu não tenho conhecimento disso. Talvez seja pelo fato de apontar para Jesus e esse ser uma questão ainda não totalmente aceita, né? Você tem algum esclarecimento para dar sobre isso? Pode falar. Ele não faz parte do Pentateuco. Fala um pouco mais alto. Não faz parte do Pentateuco, né? Então ele é do Antigo Testamento, mas não faz parte do Pentateuco. Mas ele é regulado, já tinha dificuldade de falar cultural do rabino, especialmente percebo por que não é lido, não é falado sobre Isaías. Não sei se você já ouviu isso, mas eu me lembro de ter ouvido de que esse Isaías seria uma espécie de evangelho do Antigo Testamento, né? É um dos títulos que eu já ouvi, porque aponta para Jesus em variados momentos, né? E outras partes, inclusive. Fernando, ela perguntou por que nas sinagogas de hoje o livro de Isaías não é lido. Ela visitou algumas e não viu essa leitura, e inclusive conversou com um rabino e perguntou sobre isso. Vamos ver se no grupo a gente descobre alguma coisa, se alguém souber de alguma coisa, pode colocar. Pode. Essa regra de prática e fé. Mas também
de alguma leitura de algum texto bíblico. Acho que a gente poderia falar também, não sei se você poderia falar, sobre o que difere ter a Bíblia como regra de prática e fé de uma interpretação que leva a uma heresia, a um julgamento, a uma nova religião. Acho que é uma questão de Bom, falando de forma sucinta, né, porque isso aí exige você pode ter um debate espetacular sobre isso, mas falando de forma sucinta, nós usamos lentes, em toda a nossa comunicação nós usamos lentes. Mesmo quem não usa óculos, usa lente na comunicação. Na comunicação também tem outro negócio que eu acho fantástico, que é a questão dos símbolos. Os símbolos, eles são tão impressionantes que, às vezes, numa aparência de uma pessoa, ela está transmitindo símbolos. Você vê americano vindo para o Brasil com aquelas camisas, não sei se é meio estereotipado o que eu estou falando, mas acontecia muito. Aquelas camisas coloridas, tal, vai para o Havaí com aquelas camisas coloridas, aquilo é símbolo. Ele entende que ele vai para um lugar com sol, com tropical e tal, então ele tem um pouco de símbolo e tudo mais, né? Havia um grupo no passado que achava, principalmente no pentecostalismo, que você não podia usar barba. É símbolo, né? Por quê? Porque barbudo é coisa de comunista. Então, veja que os símbolos, eles têm essa característica de aparecer e desaparecer. De fato, toda a leitura que nós fazemos em interpretação da vida, elas estão carregadas dos símbolos que nós trazemos. Então, por exemplo, quando você trata Deus como Pai, a sua leitura de Deus como Pai, se você teve um bom pai, um pai amoroso, a sua primeira leitura sem alguém guiar você vai ser diferente da leitura de quem teve a experiência oposta. Porque você tem elementos que fazem parte da sua história e formação, e esses elementos vão ser anexados à sua leitura de vida. Então, por isso, toda vez que alguém lê a Bíblia, e para mim isso só torna ela mais, essa revelação mais autêntica e especial, no sentido de que ela está ali para ser lida, interpretada, e ao longo da história, inúmeros erros, abusos sobre ela. Inclusive de gente boa. Gente boa que eu digo são teólogos que a gente gosta, teólogos que a gente acredita, né? Interpretações errôneas de grandes teólogos. Eu me lembro que eu estava fazendo revisão e edição de livros do C.S. Lewis, mas eu estava olhando nos originais da HarperCollins, que é a editora oficial do C.S. Lewis. Falei, gente, eu não vou falar o que é, mas ele acredita nisso aqui? Caramba! Eu nunca ouvi falar disso. Né? Era um livro dele que nunca tinha sido traduzido para português. Né? Então, por exemplo, tem um autor chamado Martin Lloyd-Jones, que é um autor bastante conservador, adorado pelos históricos reformados. Ele tem um livro sobre pentecostalismo espetacular, gente, que podia ser publicado como livro-texto da Assembleia de Deus. Joy Unspeakable. O problema é que, para alguns outros, então eu já ouvi coisas do tipo, não, isso aí não foi ele que escreveu, isso aí é alguém que deturpou, isso porque ele morreu há 70 anos, 50 anos. Então vejam vocês que as lentes que nós usamos, elas também são lentes que nos são convenientes, em alguns casos, para a gente poder dormir. Em alguns casos, aí vocês têm que lembrar que a Bíblia também fala em Romanos, daquilo interior nosso, que produz coisas ruins e erradas, da nossa tendência para o mal, né?
A visão de mundo que nós temos pela Bíblia da humanidade não é do ser humano como gente boa, bacana, bonzinha, acredite nele. Nós pensamos o contrário. Toda vez que você vê alguém com muito elogio à humanidade, tenha bastante cuidado. Porque a história da humanidade mostrou o contrário. A história da humanidade mostrou que, muitas vezes, discursos de bondade, benevolência, eram princípios de futuras tragédias absurdas. E por que não usar? Aí também vem, claro, né? O Papa é pop, pelo menos era, né? E a Bíblia é pop para muita gente. Então o cara vai e usa o texto bíblico e faz a interpretação que ele quer. Ao longo da história, isso trouxe inúmeros equívocos, mas volto a dizer, trouxe muito mais as interpretações corretas, trouxeram muito mais bons resultados do que as interpretações incorretas, as aberrações de Jim Jones e de tantos outros, né, absurdas interpretações que têm feito mal à igreja o tempo todo. E mal, muitas vezes, nas interpretações que tem lá fora sobre nós. Agora, só encerrando esse assunto, é preciso ter em mente que não necessariamente aquilo que você ouve dos pastores e agora dos influencers, né, quer dizer que é teologia aceita pela maior parte da igreja evangélica, ou da igreja protestante, ou da igreja pentecostal. Há muito, vejam, toda vez que nós comunicamos genericamente, nós corremos um risco enorme. Enorme. Então, todo niteroense é metido. 600 e poucas mil pessoas, não é isso? População? Todo americano é rico. Todo europeu é eurocêntrico. Então, essa sempre foi uma forma que, como jornalista eu digo, os jornalistas gostaram de usar porque você tinha que dar conta de certas matérias. Essa sempre foi uma forma muito genérica de comunicar quando você está querendo palmas do público. Mas quando você vai ser estrito na ciência, nos dados, nos números, a coisa é diferente. Por isso que em ciência você faz o recorte, para quem tem aqui no mestrado, doutorado, quem é professor sabe, você faz um recorte temporal, espacial, definição de público e etc. Porque naquele assunto, naquele tema, naquele período, se você fizesse uma pesquisa com pessoas da Betânia sobre quais são, em que acreditam os membros da Betânia na década de 70, era uma coisa. Em que acreditam os membros da Betânia na década de 90, outra coisa. Em que acreditam hoje? Hoje acredito tudo certo, que Ângelo está dando aula, agora sei que vocês estão acreditando tudo certo. Mas pensem vocês que a gente muda com o tempo. E pessoas fazem interpretação e muitos manipulam em favor próprio. Né? Então, é uma breve explicação, mas, como diz o outro, foi o que deu. Só uma provocação. Para chegar nesse formato. Fala mais alto um pouquinho. Para chegar a esse formato mais duro, assumo várias informações e assim, concílios da igreja católica. Que na época era uma só. Então, porque você fala católico, a pessoa pensa, a igreja católica fez. Não, na época era uma coisa só. Né? Concílios assim, nesse formato da próxima ali do século IV. O século IV, que é o século XVI, a igreja católica foi a depositária. É porque ela era católica. Católica quer dizer universal porque era única. Eu só me lembrando que no meio do caminho também teve a cisão
com os ortodoxos do Oriente lá, né? Para complicar mais ainda as interpretações por várias leituras, a própria Igreja Católica distribuiu, a Igreja de hoje também já se distribuiu. E só querendo chegar assim uma pergunta meio capciosa para você entender. Até o século V, a Bíblia era lida somente pelos Clérigos. Lutero. Que era o monopólio do poder. É muito curioso, né, de saber se como o evangelho foi pregado no século III até o século XVI, sendo que a Bíblia não existia como o elemento Não era de uso comum. Como não era, olha só, quem já assistiu O Nome da Rosa, do Humberto Eco, vai lembrar que a biblioteca era uma coisa rara e sofisticadíssima. A literatura era caríssimo e sofisticadíssimo. A alfabetização era para uma elite, muito elite. Vocabulário, vou mais atrás um pouquinho. Vocabulário. E é bom que vocês sabem, no parênteses aqui, que alguns vocabulários de tribos e povos foram criados por tradutores de Bíblia e Evangelho. Criados e delimitados. Inclusive, o Ronaldo Lidório já fez isso com os concombas. Primeiro registro escrito de uma tribo concomba. Então, você tinha extrema dificuldade. Bom, alguns comentários. Os vitrais das igrejas católicas era para você fazer o quê? Era o Instagram lá com as imagens para o pessoal entender o que era o Evangelho. Né? Lembre-se que antes essa questão da alfabetização, porque tem duas fases, né? Você tem a alfabetização, que é a leitura, é conseguir juntar uma letrinha com a outra. Mas você tem aquela outra alfabetização, que é conseguir pensar, raciocinar, refletir e responder. Essa, então, era muito do senso comum. Então, como que se aprendia, ainda tinha um agravante, né? A missa em latim. Né? Então, vejam que... mas nada disso impediu, em relação à Bíblia, nada. Por quê? Porque sempre houve a questão do testemunho. Sempre houve a revelação natural. E sempre houve a tentativa de você passar para o outro aquilo que você sabia. O discipulado não é um recurso moderno, tanto que o mestre falou, sejam meus discípulos, né? São aqueles que vão levar aquilo que eu estou passando. Então, quando você vê o Sermão do Monte, eu acho que é bastante claro, dá um pouco desse cenário, né? De você estar no lugar e você tem a oralidade. Que até então funcionava muito no cristianismo a oralidade. Por isso que a alfabetização maior do Ocidente, a ampliação dos estudos da ciência, da academia e tudo mais, vem pós-Gutenberg, que faz a Bíblia, né? E, se eu não me engano, a Bíblia dele ainda era 100 versículos, era só com capítulos, é isso mesmo, a Bíblia era só com capítulos. A primeira Bíblia com versículo, orgulho dos presbiterianos, é a Bíblia de Genebra, a primeira Bíblia com versículos. Né? Então, você já tem ali uma amplificação do sistema de conhecimento da época. Não se esqueçam que o sistema de conhecimento da época partia da igreja para todo o restante do mundo. Por muitos séculos foi isso. Né? Daí a tentativa da revanche hoje, de alguns céticos, de tentarem desprezar a igreja como um todo, sobre a alegação falsa, a meu ver, de que a igreja trouxe trevas para as pessoas por muito tempo. É um profundo preconceito com falta de leitura
criteriosa, inclusive acadêmica e científica. Mas deixa eu voltar aqui por causa do tempo, daqui a pouco aquele sinalzinho mágico toca aí. Definições para revelação, inspiração e iluminação. Revelação. Isso é importante, para você parar de dizer, eu recebi a revelação de Deus. Deus declara ou demonstra aquilo que o homem por si mesmo nunca poderia saber. Para nós, revelação é essa, é a palavra de Deus. Inspiração. O autor sagrado é abençoado e usado pelo Espírito Santo para registrar, sem erros ou omissões, o que Deus lhe revelou. Iluminação, que é o que nós pedimos a Deus. Senhor, ilumina nossas mentes para que possamos entender o que foi revelado, inspirado. Abre os olhos e o entendimento dos homens para serem abençoados na leitura ou pelo estudo do que foi revelado. Salmo 119, 34. Alguém pode ler, por favor? Salmo 119, vai. Dá-lhe entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Me ilumina. E aí eu guardarei. Agora, mais especificamente, revelação e revelação. Os dois tipos de revelação que muito apropriadamente o Ângelo destaca aqui. Revelação no sentido de doutrina teológica define-se como tudo aquilo que Deus deu a conhecer ao homem, que obviamente estou lendo o que está na apostila que vocês têm acesso aí. Para que esse o conheça e chegue à sua salvação. De uma forma mais concisa, revelação, com R maiúsculo, é Cristo, e foi registrado nas Sagradas Escrituras. Ela não é julgada, pois é suficiente, infalível e inerrante. Nós visitamos uma vez, no Kentucky, uma comunidade dos Shakers. Os Shakers, que são descendentes dos Quakers, conhecidos por nós por causa da farinha Quaker, né? Nós falamos farinha Quaker, mas são os Quakers. Os Shakers foi uma dissidência dos Quakers, porque uma determinada profeta, sob o nome Lee, disse que ela era a nova Jesus. E criou-se uma comunidade, ainda tem lá a sociedade dos Shakers, né? Shakers porque eles eram meio pentecostais da época e balançavam, mexiam muito, dançavam. Nós vimos uma apresentação disso lá. Então eram os Shakers. Ela pegava o texto bíblico e dizia, isso aqui está legal, mas eu tenho algo novo que chegou, que Deus deu para mim. E aí um monte de gente seguiu. Eram casas enormes, eles ficaram famosos por possivelmente terem criado a primeira lava-louça, a primeira máquina de lavar automática, não como você tem hoje digital lá, não é aquela não. Pensa numa coisa mais primitiva e tal. E eram famosos por viverem de forma simples. Tem uma cadeira famosa nos Estados Unidos, que balança assim, simplesinha, criada por eles e tudo mais. Então, assim, era uma comunidade e que hoje só tem 3 membros na comunidade. Né? É mais uma daquelas doutrinas ou revelações que acabam... Não teve ali suicídio, não teve nada disso, mas houve um afastamento da sociedade. Enquanto os Quakers, do qual Richard Foster é um autor bem conhecido por nós, né? Ficaram aí convivendo com a sociedade, inclusive com universidades e tudo mais, fundaram inclusive... os Quakers, se eu não estou enganado, fundaram a Anistia Internacional e o Greenpeace, que dizem que evangélico não gosta de natureza e não gosta de se preocupar com quem sofre perseguição no mundo, é quem não conhece história. Então, foram inventadas por Quakers, não Shakers. Então, os Quakers sempre se envolveram com a sociedade. Os Quakers viraram uma comunidade isolada. E aí deu no que deu. Então, essa
suposta revelação que vem, que alguns dizem ter, né? Essa é a revelação com R minúsculo. Quer dizer, vai acontecer nesses casos como R minúsculo. Revelação com R minúsculo é como o dom do Espírito, 1 Coríntios 14, 26, esse nome de profecia, e é a iluminação do homem por profecia, visão e etc. Conduzindo o homem, isso é importante, para um reavivamento, aplicação de alguma verdade já revelada por Deus. Essa é a questão importante. Você tem aquilo que é a palavra de Deus revelada, e você tem momentos em que alguns falam tiveram uma revelação. Então, se aquilo não está na palavra de Deus, a gente julga tudo a partir da palavra de Deus. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu sei que é um assunto espinhoso. Espinhoso eu deixo para você. Só fazer uma observação nesse ponto, nós somos uma igreja presbiteriana, considerada uma igreja histórica e tradicional, porém cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Mesmo sendo presbiterianos, nós não cremos que os dons do Espírito cessaram. As igrejas históricas, batista, presbiteriana, congregacional, metodista tradicional, eles creem que quando Jesus morreu, foi ao céu, o Espírito Santo desceu, tudo que estava revelado está revelado, está tudo pronto. Os dons espirituais foram derramados para o período apostólico, tendo se encerrado a Escritura Sagrada fechada. Então não há dons espirituais mais em ação, em especial os dons espetaculares: visão, profecia, revelação, cura, esses dons. Nós ainda cremos, e há razões pelas quais cremos, em primeiro lugar, porque a Bíblia nunca em nenhum momento fala que os dons deixariam de existir e durariam até a volta do Senhor Jesus. Mas não é essa aqui a questão. Quando o Senhor diz que vai enviar o Espírito, diz assim: e Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele glorificará o meu nome. De maneira que um critério bem elementar para você aplicar aquilo que provém, ou pseudo provém do Espírito, é se está te fazendo lembrar aquilo que o Senhor já te disse. Essa semana, ouvindo uma palavra rápida na internet de uma pastora, ela disse uma coisa interessante. Já encerrei sua aula, não fiz. Desculpa. Ela diz uma coisa interessante. Como é que isso entrou na igreja, essa coisa de correr daqui para ali, para colar, atrás de um profeta, uma profetisa, para buscar uma palavra profética, uma revelação? E quase sempre essas revelações chegam de uma figura quase sentada no trono, com bastante alta exaltação, cercado de muita pompa e circunstância. Na maioria das vezes, palavras assim: você é do Senhor, o Senhor vai te abençoar, o Senhor te ama, o Senhor manda dizer que Ele é o teu Deus. E essa pastora diz uma coisa interessante: na verdade, há uma redundância de revelações, coisas básicas e elementares que, se você lesse a sua Bíblia em casa, você vai ver, você vai gastar passagem de até o profeta profetiza. Essa nossa coceira tem que ouvir algo especial, diferente, apresentado por alguém especial que mora ou fala lá no alto do lugar, assim, escondido naquela situação. A palavra de Deus é suficiente se você a ler e a observar. Então essa palavra é suficiente. Isso é paralelo ao que eu creio. Eu creio nos dons do Espírito, creio mesmo. Então não estou aqui dizendo que a manifestação pentecostal não existe. Só acho que a gente tem tido um problema sério na igreja evangélica, que gera uma outra coisa que eu chamo de neopentecostalismo, que são igrejas que hoje inventam coisas todo dia.
uma altíssima produtividade de coisas que vão desviando a gente do alicerce e dos fundamentos da palavra. De uma forma mais sucinta, como disse Marcos, atenha-se a palavra, a revelação está na tua mão, de Gênesis a Apocalipse. Leia, atente, observe, obedeça, cumpra. E isso é suficiente para conduzir e dirigir a tua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Cuidado com aquelas exaltações personalistas, pessoas que sempre têm uma palavra especial, uma palavra que vem, entre aspas, do Espírito, mas que não glorifica o nome do Senhor e não está centrada na palavra do Senhor Jesus. Diz Paulo que mesmo que um anjo te diga algo que está diferente da palavra, ainda que você veja o anjo e ele te diga algo, Paulo diz, seja ele maldito, se aquilo que ele disse está contrário, diferente do que está revelado nas Escrituras. Vamos nos concentrar na palavra. A Bíblia é suficiente direção, lâmpada para nos conduzir. Okay? Vamos terminar então. Marcos, você vai terminar? É 10h15 que termina, é isso? 10h30, ainda tem que dar o segundo sinal. É 10h15, termina. Tá, fala aí, Marcelo. Quando se trata de texto, é sempre necessário uma interpretação. Quando se fala em interpretação, você leva a vida em intérprete. E essa provavelmente é a fonte das dúvidas, dos problemas interpretativos. Então, se quem se aproxima do texto se aproximar com humildade, reverência, buscando algo que não vem de cima, mas vem do alto, certamente o resultado não será aquele que se espera, que a própria Bíblia incentiva a ter, que é a transformação. Então, só para concluir é isso. Provavelmente, a fonte de heresias, de religiões, dessas novidades que o Ângelo falou, é a aproximação, no primeiro caso, no caso, questão mercadológica, isso não é o caso, mas é a aproximação com um desejo de fazer novidades. É a aproximação com um ego exaltado. Eu mostrarei a minha grande capacidade de inovar, de ser diferente. Então, essa é a grande tentação que você aproxima do texto. Ele é rico, ele é belo, ele é fascinante, ele é profundo, é difícil algumas vezes. Se não houver essa reverência, essa humildade, esse pressuposto de que aquilo ali é a verdade, se eu inverter, pensar que eu descubro a verdade e não tenho a verdade, nós estamos com um grande problema. E tem as próprias ferramentas hermenêuticas que você usa, que você tem linhas de interpretação. Então, se você vem de uma linha de interpretação, mesmo que você não tenha má intenção, como você foi doutrinado e educado naquela linha, você vai fazer sempre uma leitura sobre essa lente e perspectiva. Essa também é uma outra questão que acontece. Essa é a questão que a gente usa uma palavra que ela é distorcida. Pré-conceitos. Então, repetidas vezes eu digo aqui nas nossas aulas, cabe aqui repetir novamente. Tente fazer a leitura da apostila e dos textos sem pré-conceitos. Tente ler os textos bíblicos como se pela primeira vez você os estiver lendo. Tente, faça um esforço para que você aborde, se acerte do texto, buscando realmente a iluminação do Espírito. Porque quem sabe, ele vai lhe dizer algo novo e vai lhe dizer algo até diferente do que você até aqui achava que era. Esteja aberto à possibilidade do confronto,
do Espírito. Esteja aberto à possibilidade que o Espírito pode lhe falar uma coisa nova, surpreendente, sobre a qual você construiu um edifício enorme, toda a tua vida. E agora o Espírito vai dizer, olha, é assim, simples. E se você for ao texto sem esse preconceito, e como disse Marcelo, sobre oração, quebrantamento e humildade, quem sabe o Espírito Santo vai te dizer algo novo. E que você, com essa humildade, que você se aproximou, você vai reconhecer, equivoquei-me até aqui. Preciso viver esses conceitos. Tá bem? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa manhã, com a tua palavra nas mãos, com a ministração na dependência do teu Espírito. Que o teu Espírito firme marque o nosso coração com aquilo que veio de ti. Faças desaparecer com o sopro aquilo que não veio do teu coração. Abençoa os que não puderam chegar aqui e abençoa-nos no decorrer desse dia. Em nome de Jesus, amém. Só para avisar que não chegou a lista de presença lá de Quem baixo. não preencheu a presença, não saia sem preencher, confirmar o seu número de telefone. Domingo